Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Continuar os estudos sobre a luta de Jacó, né? Jacó lutou muito e Jacó representa Jesus. Então, o Jacó humano lutou por uma nação, né? Terrena, um Israel terreno. Mas o Jacó espiritual, que é Jesus, lutou por uma nação espiritual, por um Israel espiritual. Gênesis 27, do 1 ao 4, nós vemos aí o Isaac humano querendo abençoar Esaú, que representa a semente do homem, a semente caída no pecado. Então, Gênesis 4:1 diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. Então, aqui a gente vê que em Gênesis 4:1 começa a multiplicação da humanidade. Só que uma humanidade morta espiritualmente nos seus pecados e delitos, né? Seus delitos e pecados, longe de Deus. Uma humanidade que vem da semente do homem. Uma humanidade já condenada ao inferno. E Deus teve misericórdia desta humanidade. Ele amava muito esta sua criação e não queria que todos fossem lançados fora para sempre da sua presença. Então ele resolveu mandar o seu filho para que pudesse resgatar desta humanidade caída no pecado, resgatar aqueles que querem, né, sair dessa condição de condenados ao inferno, ao lago de fogo. Então agora vamos orar para começar, né, continuar esse estudo. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. Por esse momento aqui na sua presença, pelo estudo da sua palavra, por cada irmão que irá estudar esta palavra, que o Senhor esteja abrindo o entendimento de cada um, dando, Senhor, o entendimento, a revelação, que eles venham ter o discernimento e que o Senhor abra os olhos espirituais, para que eles possam ver e entender a sua palavra e ver o quanto o Senhor nos ama. Que o Senhor abençoe cada um dos teus servos, concedendo a eles tudo aquilo que eles realmente necessitam. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, Jacó representa dois tipos de pessoas, né? Uma pessoa caída no pecado, mas uma pessoa espiritual. Jacó representa a humanidade sem Deus, né? Que caiu no pecado, que é terreno, mas também representa o Jacó espiritual, que é Jesus, que nunca pecou e que veio a esta terra para dar a sua vida, para poder nos resgatar. Então, em Gênesis 4:1, nós vemos a semente do homem. Então, Isaac, ele queria abençoar Esaú, porque Esaú representa, não é? A semente do homem sem Deus. Então, Esaú representa todos aqueles que não querem Deus, todos aqueles que rejeitam Jesus. Mas Jacó representa aqueles que caídos no pecado, mas arrependidos, vieram para Jesus, o Jacó espiritual. Então, nós precisamos
entender a palavra de Deus, né? Então, o Isaac humano, querendo, né, abençoar o filho que representa a humanidade caída no pecado, o filho que tem o sangue contaminado pelo pecado, sangue que dá vida apenas para o corpo do homem, mas não dá vida para o espírito. Então, o sangue humano só dá vida para o corpo do homem, como a Bíblia mesmo diz que a vida do corpo está no sangue. Quando o sangue sai do corpo, o corpo morre. E Esaú era esse filho do sangue, da semente, representava esse filho do sangue, da semente de Adão, da semente de Isaac, da semente do homem humano caído no pecado. Em João 19, 28 ao 30, podemos contemplar o segundo Adão, o segundo Jacó, que é Jesus, através do seu sangue derramado na cruz, gera filhos espirituais para o Pai. Então, o sangue humano no pecado, nas concupiscências da carne, gera a morte, gera a separação. O sangue humano, os filhos só parte humanas, eles são condenados, né, ao inferno, ao lago de fogo. Mas aqueles que são gerados em Jesus, através do sangue de Jesus, do Filho de Deus, do Jacó espiritual, então estes que são gerados através do sangue de Jesus, porque Jesus perdoou dos pecados, então estes são gerados para a vida eterna. O sangue de Jesus dá vida, não somente para o corpo humano, mas também para o espírito. Por quê? Porque um dia todos aqueles que têm Jesus serão ressuscitados em um novo corpo, em um corpo espiritual, um corpo santo, um corpo que irá morar no céu com Jesus. Mas os que não têm Jesus, eles não terão esse corpo santo, perfeito, que irão morar no céu, né? Então, o sangue de Jesus gera uma nova pessoa, um novo ser. Seja bem-vindo, Juan. Que Deus lhe abençoe. Então, um ser tanto humano como um ser espiritual, não morto, como as pessoas que nascem somente da semente do homem. Então, João 3, 5 diz o seguinte: aquele que é nascido da água e do Espírito é o que nasce novamente. Então, nós precisamos nascer da água e do Espírito. Água, a palavra, Espírito, o Espírito de Deus. Então, nós temos que passar por esse novo nascimento. E quando é que acontece esse novo nascimento? Quando a pessoa nasce de Deus, se arrepende dos seus pecados, recebe Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem morar dentro da pessoa. E 1 Coríntios 15, do 52 ao 54, lá vai falar da transformação desse corpo de pecado em um corpo santo. Então, o sangue de Jesus, ele gera essa nova humanidade, uma humanidade que tanto o corpo como o espírito passam a ter vida, vida eterna, vida espiritual, comunhão com Deus. Aqui em Gênesis 27, Gênesis 27, do 13 ao 15, nos diz o seguinte:
13 ao 15. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Gênesis 27. Somente, maldição, não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedeça a minha voz. Vai e traze os carneiros, Então, vai e traz os cabritos. Então, aqui nós estamos vendo, confirma, eu acho que eu peguei que foi errado, não é 27, não é 28. É Gênesis. Gênesis 28, 15. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Depois te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Até o 15. Então, aqui, Deus confirma as bênçãos a Jacó, as bênçãos que Deus tinha prometido a Abraão. Gênesis 28, que eu tinha pego 27, mas é do 28, do 13 ao 15. Deus confirma as bênçãos a Jacó, as mesmas bênçãos que tinham prometido a Abraão. Então, Deus prometeu a Abraão que ele seria uma grande nação e povos iriam sair deles, nações. E também que ele, através dele, da descendência dele, seriam abençoadas todas as nações. Então, Deus está falando isso aqui para Jacó, aqui no sonho que Jacó teve, né? Aqui diz assim, vou ler de novo. E eis que o Senhor estava no topo dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus, ele confirma estas bênçãos para Jacó, as mesmas bênçãos que Deus prometeu a Abraão e a Isaque, né? Então, aqui é a confirmação de que realmente Jacó era o escolhido de Deus para dele vir a nação de Israel. Então, o Isaque terreno é a sombra do Isaque espiritual. E somente herdará a Israel espiritual quem for comprado pelo Jacó espiritual. Somente aqueles que nascerem da água e do Espírito de Deus. João 3,5. Então, o Jacó humano, aliás, o Isaque humano é a sombra do Isaque espiritual, que é Deus, né? E o Jacó humano é a sombra do Jacó espiritual, que é Jesus. Então, aqui nessa passagem, Isaque representa Deus e Jacó representa Jesus. Então, o Jacó aqui, o Jacó espiritual, que é Jesus, ele iria herdar a Israel espiritual, mas o Jacó humano iria herdar o Israel terreno, né? Então, as bênçãos terrenas seriam para o Jacó terreno, as bênçãos espirituais para o Jacó espiritual, que é Jesus. Aqui no 28:10,
Gênesis 28:10 diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. Jacó parte para a casa do seu tio para fugir do seu irmão Esaú, mas também para encontrar entre as suas parentas uma esposa. Então, Jacó ele foi com dois objetivos. Primeiro, fugir do seu irmão que queria lhe matar. Segundo, arranjar uma esposa porque o seu pai tinha lhe mandado. Aqui do 11 ao 12, nos diz assim: E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. Então, Jacó, ele já era tarde, ele resolveu deitar ali e dormir. Então, Gênesis 28, do 11 ao 12, nos relata Jacó em sonho, contemplando uma visão de uma escada ligando o céu e a terra, e os anjos indo para o céu e vindo para a terra. Né? Aqui foi o sonho que Jacó teve quando deitou neste lugar. Então, versículo 12. E sonhou, e viu uma escada erguida na terra, cujo topo tocava nos céus, na qual os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava no topo dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Então, Jacó estava dormindo, mas teve este sonho vindo de Deus. E nesta visão, Deus abençoa Jacó, confirmando assim a bênção que era do seu avô, né, e do seu pai. Deus confirma assim para Jacó que ele realmente era o escolhido dele. Então, esta visão é a visão que João teve do novo céu e da nova terra. Esta visão representa Jesus governando o mundo visível, mas também o novo céu e a nova terra. Então, essa visão, este sonho que Jacó teve dessa escada, os anjos subindo e descendo, né? Quer dizer, o céu praticamente tinha descido, né? Os anjos estavam subindo e descendo nesta visão. E quem estava dormindo? O Jacó. E Jacó representava Jesus. Então, no Evangelho de João, vamos lá para João. João capítulo 1, versículo 49. João 1, 49 ao 51 diz assim. 49, 51. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, creis? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, esta visão aqui que Jacó teve, é esta visão. Os anjos subindo e descendo sobre o Filho de Deus. E ali Jacó estava representando o Filho de Deus. Jacó estava representando o Jacó espiritual, estava representando Jesus. Aqui em Mateus 24,
Mateus 24, do 29 ao 31, nos diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potestades dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui nos revela a vinda, a volta de Jesus para Israel, e ele vem com os anjos. Então esta passagem, seja bem-vinda, Suzane, de Jacó tendo este sonho, vendo os anjos subindo e descendo por aquela escada, representa Jesus governando tanto a terra, onde os anjos estarão com ele também, como também os céus, o novo céu e a nova terra. Então vamos aqui para Apocalipse 19, nos diz também o seguinte. Apocalipse 19, 11, nos diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas, com justiça. Agora 14. E seguia-no o exército no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Então aqui fala do exército dos céus. Então esta passagem de Gênesis 28, onde Jacó teve aquele sonho da escada vindo até a terra e os anjos subindo e descendo, representa isto aqui. Então que Deus mostrou para o Jacó humano as coisas do futuro, aquilo que iria acontecer com o Jacó espiritual, com Jesus. Aqui no Apocalipse 21, do 1 ao 3, nos diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa, ataviada para o seu esposo. E vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, esta visão de Jacó em Gênesis 28 é estas passagens aí. Jesus no céu governando e também na terra. Então, nós veremos isto e participaremos disto, né? Deste governo de Jesus na terra, mas também no céu. E lá nós vamos ver os anjos descendo do céu, do trono de Deus, para a terra, nova terra, né? Onde nós iremos morar, habitar. Então, esta visão representa o céu e a terra sendo governada pelo Senhor Jesus. E os anjos de Deus subindo para o céu, o trono de Deus, e descendo para a terra, onde estarão os remidos do Senhor. E todos os salvos verão isto.
aqui no Apocalipse 22, do 1 ao 5, né? Vou ler aqui. Apocalipse 22, do 1 ao 5, nos diz assim: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, aqui nos relata os servos de Deus, que são os salvos, né? Servindo, e lá também os anjos de Deus. E verão o seu rosto, e nas suas testas estarão o seu nome. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo o sempre. Então Jacó está dormindo e tem este sonho, não é? Este sono, e no sono ele tem este sonho, vendo os anjos de Deus subindo e descendo por uma escada. Jesus, lá em João 1, do 49 ao 50, diz para Filipe, né? Você verá coisas maiores, vocês vão ver, né? Os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, Jesus estava falando aqui sobre o seu governo, tanto na terra como no novo céu e na nova terra. E nós estaremos lá e veremos, não só veremos, participaremos também, não é? Que maravilha. Que em Gênesis 28, do 17 ao 19, nos diz o seguinte: E temendo disse, quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Então vamos ver o que isso significa. Quando Jacó acorda, reconhece que Deus, né, estava ali. Ele teve aquele sonho, aquela visão naquele sonho, visão do céu, a visão do novo céu e da nova terra. Por quê? Porque o Jacó era aquele escolhido de Deus para dele vir a nação de Israel, o povo espiritual, o novo povo, o povo de que Jesus viria dele para nos dar, né, esta oportunidade de irmos ao céu. Então, Jacó, ele teve esta visão, Deus deu essa visão a ele. Aqui no versículo 18 nos diz assim: Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Então vamos prestar atenção o que isso significa. Jacó pega uma pedra, coloca ela como travesseiro e dorme sobre ela. E aqui no versículo 18 ele pega essa pedra, faz dela uma coluna. O que é isso que significa? Então Jacó pega aquela pedra que havia usado como travesseiro, levanta a pedra, faz de coluna. Depois, né, ele oferece azeite sobre aquela pedra. Isso tem significado, né? O que Deus nos revela neste verso é o seguinte: isto é uma simbologia. Isto é uma simbologia de Jesus como o Messias, como o Salvador,
de Jesus como o fundamento da sua igreja. Mateus 16, 18. Depois os irmãos lêem. Da sua igreja, da nação de Israel, o Israel espiritual. Então, Jesus é a pedra fundamental. Jesus é a pedra, é a coluna, né? Representa Jesus como o principal, né? A principal pedra de sustentação da sua igreja. Então, quando Jacó pega aquela pedra, coloca ela como coluna e joga azeite sobre ela, ali representa, aquela pedra representa Jesus como fundamento da sua igreja. Ali representa Jesus como a principal pedra de construção da sua igreja. Eu vou ler aqui Atos 4. Atos 4 nos diz o seguinte. Atos 4, do 10 ao 12. Diz assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então Jesus é esta pedra principal, esta pedra fundamental. A igreja dele está fundada sobre esta pedra. Aqui em Mateus 16, 18, nos diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ainda tem Êxodo 13, 22 e Salmo 118, 22. Os irmãos podem ler em casa. Então, Jesus, ele é esta pedra. Quando Jacó pega aquela pedra que ele estava dormindo sobre ela, coloca ela como coluna. Então, aquela pedra representa Jesus. A pedra representa o fundamento da igreja. Representa Jesus como a principal pedra de sustentação da sua igreja. Então, o Jacó humano com a cabeça sobre a pedra significa Jesus como o cabeça da igreja. Então, Jacó humano dormiu com a cabeça sobre a pedra. A pedra é Jesus. E a pedra representa, Jesus representa a cabeça da igreja, né? Aquele que comanda, aquele que guia, aquele que conduz. Então, Jacó deitado em cima da pedra representa Jesus como como sendo a cabeça, né? Aquele que comanda a sua igreja. Ele, como pedra feito coluna, representa ele, Jesus, sendo o fundamento da sua igreja. Então, isso tem muita significação, né? Então, em 1 Colossenses, aliás, Colossenses, não existe primeiro, Colossenses 1, 18, nos diz, deixa eu ler logo 1 Coríntios 11, 3, que nos diz assim, 11, 3, 1 Coríntios 11, 3, nos diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, Cristo é o cabeça, a cabeça
da igreja, do corpo. Ele é quem comanda o corpo. A cabeça é quem comanda todo o corpo, é quem dá vida ao corpo. Então, Jacó com a cabeça naquela pedra significa que a igreja é comandada por Jesus. Aqui, primeiro, Colossenses 1:18 nos diz o seguinte. Colossenses 1:18. Colossenses 1:18. Diz assim: e ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Então, Jesus, ele é a cabeça da igreja, ele é o primogênito, ele é o primeiro, ele é tudo, não é? Então, quando Jacó pega aquela pedra que ele dorme com a cabeça sobre ela, ali representa Jesus guiando o seu povo, Jesus cuidando do seu povo, Jesus sendo no cabeça do corpo, que é a igreja. Então, isto tem significado. Então, o Jacó deitado com a cabeça na pedra também significa Jesus como o alicerce da igreja, né? A pedra fundamental, né? Aquele que é o dono, o líder, né? O chefe, aquele que está comprando este povo com o seu próprio sangue, com a sua vida. Vou ler bem aqui Efésios 2:20, que nos diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, a igreja foi fundada sobre os fundamentos de Cristo e dos apóstolos. O fundamento dos apóstolos é a palavra de Deus. Então, Jesus, ele é essa pedra que Jacó dormiu sobre ela e fez dela uma coluna, fez dela um altar e colocou o óleo. O Jacó fazendo da pedra uma coluna e derramando sobre ela o azeite, representa Jesus e o Espírito trabalhando para a edificação da igreja. Então, o azeite, não é, representa o Espírito Santo na igreja, cuidando, edificando, revestindo esta igreja. E no mundo, convencendo os pecadores a virem a Jesus. Então, Jesus representa a pedra, o fundamento, porque ele que morreu, ele que derramou o sangue dele para comprar as pessoas que querem, que creem nele, que recebe como Salvador. E o Espírito Santo, o óleo representa o Espírito Santo que está dentro do crente. Quando a pessoa é convencida pelo Espírito Santo e recebe Jesus, o Espírito Santo vem para dentro da pessoa, fazer essa mudança. Então, esta pedra, como coluna, representa também isto, né? O Espírito Santo trabalhando para a edificação da igreja. Jesus como Salvador e o Espírito Santo convencendo os pecadores a virem para Jesus. Quando eles vêm para Jesus, então o Espírito Santo vai morar nestas pessoas para recriá-las, né? Aí é onde há o novo nascimento. É nascimento da água e do Espírito. A água representa Jesus, representa a palavra, limpando a pessoa. E o Espírito de Deus que está fazendo dentro dessa pessoa
esta limpeza, está recriando um novo homem, um homem espiritual, um homem santo, para fazer destas pessoas, né, uma nova pessoa, uma nova humanidade, um novo ser. Então, quando essa pessoa nasce de novo, espiritualmente, que a pessoa já nasce longe de Deus, afastada de Deus, morta espiritualmente. Quando ela aceita Jesus, então ela passa a ter vida, ela é ressuscitada, ela passa a ter nova vida espiritual. Em Gênesis 28, 19, nos diz o seguinte, Gênesis 28, 19, diz assim: e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Isso aqui também tem muito significado. Preste atenção. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Então, aquele lugar onde Jacó dormiu e teve aquele sonho, que era uma visão, o nome daquele lugar era Luz. Preste atenção. Jacó dormiu no lugar, numa cidade chamada Luz. Mas ele mudou o nome deste lugar, dessa cidade, ele chamou de Betel, que significa casa de Deus. Estão entendendo, meus irmãos? Então, primeiro, o significado da pedra, né? Ele deitando sobre a pedra e fazendo dessa pedra uma coluna e jogando sobre ela óleo, que isto representa a igreja. Jesus como fundamento da igreja e o Espírito Santo dentro da igreja. Agora, a cidade, o lugar onde ele estava, era chamado de Luz. Quem é a luz? Jesus é a luz do mundo. E ele mudou o nome daquele lugar para Betel, que significa casa de Deus. Casa de Deus é o templo. Presta atenção. Então, o templo é a casa de Deus. Então, ali tudo significa a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. E nós temos a luz dentro de nós. A luz que é Jesus. Então, no versículo 28, Gênesis 28, 19, nos diz que o lugar onde Jacó dormiu e teve aquela visão no seu sonho, e também erigiu a coluna e colocou óleo sobre ela, aquele lugar se chamava Luz. E Jacó chamou de Betel, que significa casa de Deus. Então, tudo aqui tem um significado, né? Aqui em Gênesis 28, do 20 ao 21, nos diz o seguinte: e Jacó fez um voto, dizendo, Senhor Deus, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, se me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Então, Jacó aqui faz um voto com Deus. Então, Jacó estava num lugar chamado Luz, que mudou o nome para Casa de Deus, e ele já pegou uma pedra que dormiu, passou a noite dormindo nela e teve aquele sonho, né? Ele pegou essa pedra, fez de coluna, representando a igreja, e coloca óleo. Então, agora ele faz um voto, dizendo para Deus, vou atrás da minha esposa. Quando eu voltar, se o Senhor ela me suprir minhas necessidades, tudo, e me trouxer de volta para a casa do meu pai, que casa é essa? O lugar que Deus prometeu dar para Abraão, né? Aquele lugar que emana leite e mel. Se me fizer voltar para casa de meu pai,
o Senhor vai ser o meu Deus. Este foi o voto de Jacó. Aqui em Gênesis 28, 22, nos diz o seguinte: e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Tá entendendo, meus irmãos? Então, quem é a casa de Deus hoje? É eu e você. Então, nós somos a casa de Deus, nós somos o tabernáculo, nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Por quê? Porque Jesus comprou para si esta humanidade espiritual. Essas pessoas que estavam condenadas ao inferno, mas que ao ouvirem a palavra de Jesus, a palavra de Deus, se arrependem dos seus pecados e recebem Jesus como seu Salvador e se tornam vivas novamente. E estas pessoas se tornam a morada de Deus, a casa de Deus. Então Jacó diz para Deus, a pedra que ele erigiu por coluna será a casa de Deus, ou melhor, Jesus seria o tabernáculo, Jesus seria o templo de Deus. Então, essa pedra, né, essa casa de Deus, Jesus, quando veio a este mundo, Jesus veio como esse templo. Aquele tabernáculo que Moisés fez lá no deserto, ali representava Jesus. Quando Salomão fez o templo, ali representava Jesus. Jesus, em João 2, do 19 ao 22, ele diz, derrubarei esse templo e em 3 dias vou edificar. Então, estava falando do seu corpo. Então, Jesus, como homem, ele era o templo de Deus. Então, a casa de Deus, Jesus como homem, e hoje nós somos esse templo. Então, devemos prestar atenção, tudo isto aqui tem significado. Então, no deserto, Jesus era representado como tabernáculo, né? Jesus também era representado como templo. Jesus veio e o corpo dele era esse templo. E o Deus eterno morava no corpo de Jesus, assim como mora no nosso, na pessoa do Espírito Santo. Então, Jesus, ele é o nosso Deus. E aquilo ali que Jacó viu representava exatamente Jesus como esse templo. Representava Jesus como esse governante. Representava Jesus como esse todo-poderoso. Os anjos subindo e descendo sobre ele, lhe atendendo, lhe servindo. Não só os anjos, né, mas nós também. Então, no deserto, o povo, ele via a presença de Deus lá no tabernáculo, né? Mas depois construíram o templo. Salomão construiu o templo. E Deus estava ali no templo. Mas quando Jesus... Ali tudo era figura, meus irmãos. Tudo representava Jesus quando viesse à terra. Então, Jesus era... Aquilo ali representava Jesus. Jesus era esse templo. E nós também somos esse templo. No deserto também, Jesus, né, estava ali sendo representado por uma coluna de fogo e uma nuvem, né, coluna de nuvem. Então, tudo isto representava Jesus. E Jesus fundando, né, sendo o fundamento de um novo povo, de um povo espiritual, não um povo terreno caído no pecado, mas um povo espiritual, um povo santo, um povo que um dia irá morar com Jesus no céu, né? Então, todos aqueles que já receberam Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, também são templos do Espírito Santo. Aqui, João 4, 23 ao 24, Jesus diz, né, que
não só, vai chegar a hora, dizendo para a mulher, que nem nesse templo, nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão a Deus, porque Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores de Deus adoram Ele em espírito e em verdade. Por quê? Porque aquele templo humano não seria mais necessário, porque ali representava o templo. Jesus representava, Jesus queria morrer por nós. E quando Jesus morreu e nós cremos nele, então nós também nos tornamos este templo. Aqui em João 14, 16, 18, aqui fala do Espírito Santo vindo habitar em nós, porque nós nos tornamos este templo. Aqui em João 14, no versículo 23, Deus e Jesus vindo habitar em nós na pessoa do Espírito Santo. Então, aquela passagem lá de Jacó pegando aquela pedra que representa Jesus, sendo o fundamento da igreja, que representa Jesus como templo, como o cabeça da igreja, desta humanidade espiritual, aquele que iria dar sua vida, né? Então, em João 2:19, vou ler bem aqui, como é que está escrito lá, né? João 2:19, vamos ver o que é que Jesus diz lá. Eu já até falei, mas vou ler de novo. Jesus diz o quê? Que Jesus diz, 2:19. Jesus respondeu e disse-lhes: derribarei este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Porém, ele falava do templo do seu corpo. Então, o corpo de Jesus representava o templo de Deus, a casa do Deus vivo, aquela casa que Jacó disse que era de Deus, aquele lugar que Jacó mudou para Betel, a casa de Deus. Então, ali representava Jesus, representava o Jacó espiritual, que viria um dia, né? E seria a casa de Deus. E nós também somos esta casa de Deus. Então, Jesus está dizendo que iria morrer e iria ressuscitar para cumprir toda a lei e as profecias em relação a ele. Mas depois dele cumprir tudo, não seria mais necessário os cerimoniais no templo, pois o templo seria a própria pessoa que, arrependida dos seus pecados, vinha a Deus para confessar os seus pecados e receber o Filho de Deus, receber Jesus como seu Salvador e Senhor. Então, o Espírito Santo vem habitar nesta pessoa. Então, não é mais necessário, né, aqueles cerimoniais que eles faziam, aquelas ofertas, aqueles sacrifícios de sangue, né? Porque Jesus, ele foi o sacrifício. Ele foi também a casa, o templo. Jesus também foi o sacerdote. Jesus foi tudo, ele cumpriu tudo. E hoje nós somos este templo, esta casa de Deus. Então, Jesus, como homem, era o tabernáculo, também era o templo, pois o Pai morava no seu corpo humano. Nós também somos, né, este templo. Então, Jesus, aquela passagem lá de Jacó representa Jesus fazendo tudo isto, né? A sua igreja, confirmando a sua igreja e sendo o cabeça, sendo o fundamento, sendo o líder. E nós também somos este templo. Aqui em Gênesis 29:1 nos diz o seguinte, quase terminando. Gênesis 29:1
nos diz assim: isto é o que eles há de fazer para os santificar. Ver se é mesmo. Não, tem Êxodo. É Gênesis, não é Êxodo. Gênesis 29, 1. Diz assim: então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Então aqui mostra Jacó obedecendo ao seu pai e indo fazer o que ele mandou, né? Atrás de uma esposa e fugir do seu irmão que queria matá-lo. Aqui no 28, 6 ao 9, Ismael querendo, né, agradar a seu pai, Isaque, então ele vai também atrás de uma esposa, entre os parentes dele. Só que os parentes somente por parte de pai, né? Ele vai até a Ismael, pega uma filha de Ismael para se casar, para ver se agrada seu pai. Mas aqui também tem alguma coisa para nos ensinar em relação à igreja. Por quê? Jacó, ele foi para os parentes da mãe dele, da Rebeca, que também era de Sara. Mas aqui Esaú, ele foi até Ismael. Ismael era parente só de Abraão, não era parente de Sara. Ismael, ele era filho de Agar, a escrava de Sara. Então, Agar representa o mundo caído no pecado, representa o mundo escravizado por Satanás. Sara representa a esposa livre, representa a nação de Israel. Aqui Esaú foi até Isaque, ou melhor, Ismael, atrás de uma esposa lá, mas só que não era a vontade. Mas aqui mais uma vez mostra que Esaú não era aquele que Deus havia escolhido, ele era desobediente a seus pais. Ele tinha casado com mulheres midianitas e agora ele foi atrás, lá na família de Ismael, uma esposa, porque ele viu e Jacó obedecendo o pai, então ele foi tentar agradar o pai, só que não dava. Então, Esaú representava o homem caído no pecado, o homem longe de Deus, condenado ao inferno, né? Sendo dominado por Satanás e na desobediência. Jacó representa Jesus, representa o Jacó espiritual, aquele que é obediente, aquele que faz o que o pai manda. Mas o verdadeiro descendente, então, a descendência de Israel teria que vir da mulher. Então, Jacó teria que casar com uma das descendentes que viria da parentela de Rebeca, de Sara, porque essas eram as esposas verdadeiras, né? Sara era a esposa de Abraão, mas Agar não era esposa, Agar era escrava. Então, representa a humanidade caída no pecado. Sara representa a humanidade livre, representa a Israel, né? Então, Ismael não era parente de Sara, era só parente de Abraão, pois era filho de Abraão. E o filho de Abraão representa a semente do homem, somente. Mas o descendente da mulher viria da mulher, viria da nação de Israel, mas viria da mulher santa, da mulher escolhida por Deus para vir o filho dele, não da escrava. Então, Jesus, ele não viria desta nação, do povo gentil, ele viria da nação de Israel. Então, a escrava, Agar, representa o povo gentil, o povo sem Deus. Sara representa a nação de Israel, Rebeca representa essa nação de Israel, o povo de Deus. Então, por isso, Jacó teria que casar com mulheres que fosse da descendência, que fosse parente de Sara e de Rebeca. Mas Esaú foi atrás daqueles parentes do pai dele, porque Esaú representa a semente do homem caído no pecado. Então, que o Senhor nos abençoe, não é?
e nos ajude a cada dia estarmos mais e mais na presença do nosso Deus, do nosso Salvador, que possamos deixar o Espírito Santo guiar a nossa vida. Então, que o Senhor nos abençoe e a luta de Jacó não terminou ainda, porque agora ele vai à busca da sua esposa. E nós vamos ver essa continuação no próximo estudo, no 5º estudo, né? Esse aqui é o 4º estudo. E eu pensei que ia fazer isso aqui em um estudo só, mas são muitas coisas a ser reveladas. Que o Senhor nos abençoe, que os irmãos possam estar entendendo e aprendendo, né? Isso é estudos, não é reflexão, não é pregação, é estudo. Então, que o Senhor nos abençoe. E se tem alguém que ouviu essa mensagem, entendeu e quer receber Jesus, ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela sua palavra que nos ensina que já para Jacó, o Senhor revelou o futuro e o final de tudo. E revelou a sua igreja. Obrigado, Pai, porque nós já estávamos ali. E Jacó foi abençoado, confirmado a bênção que o Pai deu para Abraão. Que o Senhor abençoe esta pessoa que entendeu a sua palavra e está lhe aceitando agora. Que o teu Espírito venha morar na vida dela, que ele se arrependa de verdade, confesse os seus pecados e lhe aceite. E ele está aceitando. Que teu Espírito venha morar para ele agora, ela é uma nova pessoa. Está recebendo o teu Filho Jesus como Salvador da sua vida e seus pecados serem perdoados. Tudo isso eu te peço no nome de Jesus. Amém. Mande esse vídeo para frente aí para os seus amigos, para as pessoas que precisam, para que sejam edificados, né? Que o Senhor nos abençoe e até o próximo estudo. Até sábado.